Então, a gente vai começar respondendo as duas primeiras provas, certo? E vai fazer dela o nosso estudo para avaliação final. Todo o conteúdo das provas são suficientes para quem vai fazer a avaliação final. Então, vamos prestar atenção na resolução das questões, resolver com calma, analisar as assertivas e estudar por elas, certo? Essa é a segunda prova, da prova de experimental. A gente vai resolver e concomitante vai estudando, certo? A primeira questão é sobre controle de estímulos. E tá aqui, olha só. O controle de estímulos pertence não somente aos animais desenvolvidos como nós, mas também aos animais não humanos. Com certeza, né, minha gente? Isso é verdade. A gente começou estudando lá com um ratinho, lembra? Então, o controle de estímulos, toda a teoria da psicologia experimental, da análise do comportamento, ela foi desenvolvida primeiro nos animais não humanos, né? Primeiro nos ratos, depois em animais mais complexos e aí em nós seres humanos. Então veja, isso aqui é o começo da pergunta, isso aqui não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Os sujeitos experimentais também sofrem consequências do controle de estímulos. A partir disso, analise as proposições abaixo. Veja, isso aqui é o começo da nossa pergunta, está falando sobre o controle de estímulos, sobre a análise do comportamento. Mas isso poderia ser uma assertiva. O professor poderia colocar assim, ó. O controle de estímulos pertence somente aos animais não humanos. Errado. Ou o controle de estímulos pertence somente aos seres humanos. Também está errado, porque a análise do comportamento, a psicologia experimental e afins pode ser aplicada tanto nos seres humanos quanto nos não humanos, né? Nos outros animais também. No fim das contas, somos todos animais, temos comportamentos muito parecidos, apesar de sermos seres mais complexos que os animais não humanos. Certo? Então, a partir disso, a gente julga as assertivas. Eu tenho 3 assertivas, ó. Tenho 1, tenho 2, tenho 3. Então, a gente vai dividir essas assertivas, vai analisar cada uma com cuidado e vai ver se dá pra gente já ir eliminando uma, já ir eliminando outra. A gente vai ver que não precisa necessariamente a gente saber a resposta das 3, quando a gente tem alguns macetes, algumas técnicas para resolver questões por eliminação, certo? Vamos lá. A primeira questão diz, a primeira assertiva, para um cidadão respeitador das leis de trânsito, o sinal vermelho em um cruzamento é um S-delta para o comportamento de prosseguir. Primeiro, o que é S-delta? Coloquei aqui. Olha só, a gente tem 2 tipos de estímulos que a gente precisa estudar. É o SD e o S-delta. O SD é chamado de estímulo discriminativo. Lembra do D de discriminativo, certo? E o S-delta é chamado de estímulo delta. Gente, quando a gente está na presença de um SD, significa que o nosso comportamento será reforçado. Quando a gente está na presença de um S-delta, significa que o nosso comportamento não será reforçado. Então, ó, atenta para essas frases. SD indica que o nosso comportamento será reforçado, a sinalização de um reforço. S-delta, a sinalização de um não reforço. O nosso comportamento não será reforçado. Certo? Certo. Então, sabendo disso, a gente responde a questão. Veja só, o que é que acontece nessa primeira assertiva? Eu tenho que eu estou no sinal vermelho, certo? E eu tenho um comportamento. Qual é o comportamento que eu tenho? É o comportamento de prosseguir, certo? Gente, se eu estou diante de um S-delta, esse comportamento ele vai ser reforçado ou não? Não, ele não vai ser reforçado. Por quê? Porque o meu estímulo é um S-delta. Porque o meu estímulo é um S-delta, certo? Então, o S-delta sinaliza que o nosso comportamento não será reforçado. Então, S-delta, comportamento não reforçado. Então, a gente olha para a questão, olha para o comportamento. Qual é o comportamento mesmo que a questão está me dizendo? Ela está me mandando prosseguir. Ó, o comportamento de prosseguir, ele será reforçado ou não? Gente, se eu estou diante do sinal vermelho, é óbvio que o comportamento de seguir não será reforçado. Não será reforçado. E, aliás, vai ser o contrário, né? A gente vai ter que parar. Então, ele não vai ser reforçado mesmo. Então, diante de um sinal vermelho, para o comportamento de prosseguir, um cidadão respeitador das leis de trânsito, ele está diante de um estímulo S-delta. Sim. Por quê? Porque se o comportamento não será reforçado, é um S-delta mesmo. Agora, se o professor estivesse dizendo, então, o comportamento será um SD, está errado. Certo? Está errado, porque um SD, um estímulo discriminativo, sinalizaria para nós que a gente deveria passar, deveria prosseguir.
mas a gente está diante de um sinal vermelho. Beleza? Então essa questão está correta. Deixa eu apagar para evitar ficar muito bagunçado. E a gente sabe que realmente o SD me sinaliza que eu não vou ter um reforçador. Então o comportamento de prosseguir não será reforçado. Se não será reforçado, com certeza é um S delta. Então, primeira questão correta. Olha só, se a primeira questão está correta, na letra B eu estou dizendo que a questão está falsa, a primeira, então já sai. Na letra E está dizendo também que a primeira é falsa, já sai. Observa que agora eu estou diante de 3 assertivas. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra B, a letra C e eu tenho a letra D só para julgar. Certo? Vamos para a segunda agora. Olha só. Para um cidadão que respeita as leis de trânsito, a placa pare em um cruzamento é um SD para o comportamento de parar. Primeiro, olha para o comportamento. Qual é o comportamento mesmo, gente? É o comportamento de parar. Certo? Veja. O comportamento de parar. Em outras palavras, se eu estou diante da placa pare, eu quero que esse comportamento seja o quê? Reforçado, não é? Eu quero que esse meu comportamento seja o quê? Reforçado. Por quê? Se eu estou diante da placa pare, eu quero que o meu comportamento seja de fato pare, seja reforçado. Então, se eu quero que o meu comportamento seja reforçado, o meu estímulo vai ser o quê? Vai ser o SD, gente. Exatamente. Se o meu comportamento é para ser reforçado, eu estou diante da placa pare, meu estímulo é SD. O contrário do que aconteceu aqui, veja, o comportamento aqui foi prosseguir. Eu quero que esse comportamento não seja reforçado. Por quê? Porque eu estou diante de um sinal vermelho. Então, eu não quero prosseguir. Eu quero que ele não seja reforçado. Então, para não ser reforçado, S delta. Para ser reforçado, SD. Então, decorem assim, que a gente consegue analisar a maioria das questões com tendo essa explicação, certo? S delta, meu comportamento não será reforçado. SD será reforçado. Então, gente, as duas primeiras assertivas estão corretas. Isso já faz, olha só, a minha letra A ir embora, porque está dizendo que é falsa a segunda, e a minha letra C ir embora. De modo que a letra D é o gabarito da questão, sem eu precisar nem olhar a terceira assertiva. Nem olhei. Me garanti nas duas primeiras, fechei a questão sem nem precisar olhar a terceira. Fui por eliminação. Mas, como a gente está estudando aos pouquinhos, a gente vai responder a terceira questão também. Só que assim, se você já conseguir bancar as suas primeiras respostas, não vai para a terceira, certo? Não fica rodando na prova. Isso é uma técnica também, principalmente para a gente que está na final, para vocês que estão, conseguir fazer a prova mais rápido, certo? Então, é o que eu digo. Se tem certeza nas primeiras, não vai para as outras. Já assinala de uma vez. Mas, se você estudou, se está seguro, vai para a terceira direitinho, olha, só para ter certeza, certo? Vamos lá. No geral, a cara feia do chefe é um S delta para o comportamento do funcionário pedir para sair mais cedo. O que foi que eu disse? Primeiro a gente olha para o comportamento. Qual é o comportamento pedir para sair? Certo? Eu estou diante de um comportamento que eu quero pedir para sair. Gente, o meu chefe está com a cara feia. Eu vou pedir para sair se eu estou vendo meu chefe com a cara feia? É óbvio que eu não vou pedir, né? Análise do comportamento simples. Eu não vou pedir para sair mais cedo se o meu chefe está com cara feia. Eu sei que eu não vou ter isso e eu posso até ser punido por isso, certo? Então, olha, meu chefe está com cara feia. Esse meu comportamento de pedir para sair, ele vai ser reforçado ou não? Ele não será reforçado. Em outras palavras, eu não irei pedir para sair. Se o meu comportamento não será reforçado, eu estou diante de um S delta. Exatamente o que a questão pediu. Comportamento para não ser reforçado, S delta. Comportamento para ser reforçado, SD. Beleza? Então, atestamos que a letra D está correta. A gente apaga tudo isso. E quando for responder uma questão sobre SD e S delta, a gente vai olhar para o comportamento. Qual é o comportamento da primeira? O comportamento da primeira é prosseguir. Qual é o comportamento da segunda? É parar. E o da terceira?
comportamento é pedir para sair? Eu vou olhar para o comportamento. Na primeira eu olhei para o comportamento prosseguir, certo? Eu estou diante de um sinal vermelho. Como é que eu vou prosseguir diante de um sinal vermelho? Esse meu comportamento de prosseguir não será reforçado. É por isso que eu estou diante de um SD, exatamente, porque ele não será reforçado. Mas na segunda eu tenho um comportamento de parar. Eu estou diante de uma placa pare. É isso que eu quero? É exatamente. Se eu estou diante de uma placa pare, eu quero que o meu comportamento de parar seja o quê? Reforçado. Se o meu comportamento vai ser reforçado, eu estou diante de um SD. Na terceira questão, qual é o comportamento pedir para sair? Eu vou pedir para sair quando eu estou vendo meu chefe de cara feia? Claro que não. Então, pedir para sair é um comportamento que não será reforçado. Por que não será reforçado, Wesley? Porque eu estou diante da cara feia de um chefe. Então, se ele não será reforçado, sinaliza que é um S delta. Todas as assertivas estão corretas. Então, ó, sempre que tiver uma questão sobre SD e S delta, analisa dessa forma. Olha para o comportamento. Aí tu responde se vai ser um SD ou um S delta. Beleza? Beleza. Vamos para a questão 2. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, podemos dizer que o estímulo discriminativo, olha só, gente, outra questão de estímulo discriminativo. Qual é o estímulo discriminativo? É o SD. Exatamente. O que é que ele me diz? Ele me diz que acontecerá um reforço. Então, o meu comportamento será o quê? Comportamento reforçado. Beleza? Beleza. E a gente começa a analisar. Veja só, a primeira. Sinaliza a ocorrência de extinção caso uma resposta seja emitida. Gente, quando a gente está falando de extinção de um comportamento, ou seja, a não ocorrência de um reforço, não é SD, é S delta, certo? Então, não tem nada a ver com extinção, não, o SD. O S delta tem. Então, se o professor trocasse estímulo discriminativo por estímulo delta, essa questão estaria certa. Então, ó, a primeira está falsa. A primeira sendo falsa, cai por terra a letra B, que diz que a primeira é verdadeira. Cai por terra a letra D também, que diz que a primeira é verdadeira. Certo? E a gente prossegue. Segundo, o S delta fornece o contexto para a emissão de uma resposta. Sim, né, gente? Aliás, todo estímulo ele fornece para a gente um contexto para que ocorra uma resposta. Essa resposta pode ser de reforçamento ou de não reforçamento, certo? Então, ó, exatamente, a 2 está certa. Todo estímulo ele fornece para a gente um contexto para a gente analisar a partir dali a emissão de uma resposta, né? Verdade? Então, o segundo é verdadeiro. Se o segundo é verdadeiro, ó, já cai por terra a letra A, porque está dizendo que o segundo é falso, ó. Então, a gente fica com a letra C e a letra E. Então, a gente analisa a terceira questão agora, ó. O estímulo discriminativo sinaliza que uma resposta será colocada em extinção caso ocorra. Extinção não tem nada a ver com estímulo discriminativo, não, gente. Extinção é estímulo delta, certo? Para que um comportamento não ocorra, para que ele seja extinto, para que ele não seja reforçado, eu estou diante de um S delta e não de um SD. Então, vocês conseguem perceber que a primeira assertiva e a terceira são iguaizinhas, só que são ditas de outra forma. Então, as primeiras assertivas, a primeira e a última, aliás, elas dizem a mesma coisa, elas falam sobre extinção de comportamento. Está errado. Se aqui fosse S delta, tudo bem, mas não é SD. Então, ó, a gente tem a primeira e a terceira errada e só tem a segunda certa. Então, ó, letra E. Beleza? Estudem assim. SD, o comportamento é reforçado, é o estímulo discriminativo. S delta, o comportamento não é reforçado, certo? E tem a ver com extinção, com punição. Vou fazer aqui um resuminho. Sempre que a gente estiver diante de extinção e também punição, a gente está diante de um S delta, um estímulo discriminativo, certo? S delta. É isso. Se ele trocar o SD por S delta, a gente teria a primeira, a segunda e a terceira tudo certo. Mas como é SD, então primeira e terceira se excluem, a gente fica só com a segunda certa. Beleza? Beleza.
A gente respondeu a primeira e a segunda. Vamos para a terceira questão. Olha só. Analise as proposições seguintes sobre o controle de estímulos. Olha só. Primeira assertiva. Vamos nessa? Vamos. Dizer gato na presença de um gato, mas não na presença de um cachorro, é um exemplo de discriminação de estímulos. Gente, discriminação de estímulos é um conceito. Na verdade, existem dois conceitos importantes. A gente tem que estudar o que é discriminação de estímulos e o que é generalização de estímulos. Dois conceitozinhos que o próprio nome já diz pra gente o que significa. Ó. Discriminação é distinguir coisas. Distinguir. O que é distinguir, Wesley? É diferenciar. Distinguir, diferenciar. Certo? O que é o contrário de generalização? Generalização é eu colocar tudo no mesmo pacote. É eu generalizar, certo? É eu colocar as coisas tudo no mesmo pacote. Então, veja, discriminação é diferente de generalização, certo? Na discriminação, eu diferencio as coisas e na generalização, não. Eu coloco tudo dentro do mesmo pacote. Como assim? Veja, se eu vejo um cachorrinho e aí eu vejo um ursinho de pelúcia e aí eu vejo um gatinho que parece um cachorrinho e eu chamo tudo isso de cachorrinho, é porque eu estou generalizando. Eu estou colocando tudo no mesmo pacote. Então, a generalização serve para coisas que são parecidas. Uma criança que chama, por exemplo, pai. Uma criancinha muito pequenininha que chama pai com qualquer homem que ela vê na rua, ela está generalizando. Certo? Não com qualquer homem que ela vê na rua, mas talvez com um tio muito afetuoso, que para ela tem a figura de um pai. Veja, essa criança tem um pai, certo? Mas ela vê nos homens afetuosos a figura de um pai. Então, a criança pode chamar todo mundo de papai. Ela está generalizando, certo? A partir do momento que ela consegue diferenciar quem é o pai, quem é o tio, e aí não chama mais o tio de pai, ela está discriminando, ela está diferenciando, ela está distinguindo, certo? Então, são esses os conceitos que a gente tem que aprender. Discriminação é você olhar para aquilo e saber o que aquilo é, sem colocar tudo no mesmo pacote. A gente está distinguindo cada coisa, diferenciando. Já na generalização, não, a gente está colocando tudo no mesmo pacote, certo? Então, ó, a primeira questão diz que eu digo gato na presença de um gato, mas eu não digo gato na presença de um cachorro. Então, eu estou discriminando os estímulos. Verdade, com certeza, certo? Se eu sei o que é gato, olho para o gato e digo que é um gato. Aí eu pego e olho para um cachorro e digo que é um cachorro. Aí eu pego e olho para um elefante e digo que é um elefante. Eu estou discriminando, eu estou diferenciando, certo? Certo. Então, se a primeira está certa, cai por terra a letra O, que diz que a primeira está falsa. Cai por terra a letra C, que diz que a primeira está falsa. E só, né? Aí a gente fica com B, com D e com E. Beleza? Beleza. Vamos para o segundo, ó. Chamar seu tio pelo nome de outro tio muito parecido com o primeiro pode ser um exemplo de discriminação. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando um tio que é muito parecido com outro pelo mesmo nome, certo? Eu estou confundindo o nome dos tios. Gente, eu estou discriminando aqui, eu estou diferenciando. Não, eu não estou diferenciando, né? Então, não é discriminação, é generalização. Generalização. Entendeu a diferença? Aqui eu estou chamando um tio muito parecido por outro tio meu. Eu não estou discriminando, estou confundindo as coisas, estou pondo as coisas tudo no mesmo pacote, então eu estou generalizando, certo? Sabendo então que a segunda assertiva é falsa, cai por terra para mim a letra B. Porque na letra B está dizendo que a segunda é verdadeira e está errado, a segunda é falsa, né? E aí eu fico com a letra D e letra E, porque a primeira é verdadeira, eu sei, a segunda é falsa, eu sei. E aí fica para a gente analisar a terceira. Olha só, a terceira. A entrada de um gato em uma sala é um S delta para o comportamento de alguém que está na sala dizer, olhe, um gato. Olha o S delta voltando. Sempre que a gente tem S e S delta, a gente olha para o comportamento. Qual é o comportamento mesmo? O comportamento de alguém que está na sala dizer, olha, um gato. Gente, quando eu vejo um gatinho, eu olho e digo o quê?
olha um gatinho, não é? Olha um gato. Então, ó, sempre que eu vejo um gato, eu digo, olha um gato. Se um gato está entrando na sala, eu digo, olha um gatinho, certo? Ou seja, o meu comportamento está sendo o quê? Reforçado. O fato de eu ver um gato vai fazer com que eu diga, olhe um gato. Esse meu olhe um gato, que é meu comportamento, é reforçado quando eu vejo um gatinho, não é? Se é reforçado, não é SD coisíssima nenhuma. Aliás, não é S delta coisíssima nenhuma. Se é reforçado, é SD. A questão me disse que era um S delta. Está o quê? Errado. Então, nosso gabarito, letra D. Entenderam agora? Sempre que você olhar para uma questão de SD e S delta, olhe o comportamento. Olhe o comportamento e vê. Aquele comportamento eu quero que seja reforçado ou não. Nesse caso, se eu vejo um gatinho, eu digo, olha um gatinho. Então, eu quero que esse comportamento seja reforçado. Se é um reforço, não é S delta coisíssima nenhuma, é SD. Beleza? Questão 4. A questão 4 é super fácil. A questão 4 é sobre um conceito. Vamos lá. Alguns comportamentos podem ser complexos e não devem ser resumidos a apenas um evento isolado. Isso se faz necessário para analisar todos os componentes que estão envolvidos no comportamento. O que ele está dizendo? Existem comportamentos que não é tão simples assim da gente analisar. Então, quando a gente está diante de um comportamento complexo, que não é tão simples, a gente tem que ver todos os componentes que estão envolvidos no comportamento, né? E não apenas um. De acordo com o referencial teórico do comportamento, da análise do comportamento, uma sequência de comportamentos produz um reforçador final que pode ser chamado de... Gente, além de discriminação de estímulos, generalização de estímulos, a gente também tem um conceito muito importante, que é uma sequência de comportamentos, certo? Essa sequência de comportamentos é chamada de cadeia comportamental. Então, isso aqui é para decorar mesmo, certo? Sempre que eu ver uma sequência de comportamentos que eu tenho que analisar para produzir um reforçador final, quando eu tenho um comportamento que é complexo, que eu tenho que analisar várias etapas, não apenas uma, isso já me diz, isso já denota que eu tenho o quê? Uma cadeia de comportamentos, certo? E aí, se vocês quiserem saber o que é cada um desses outros conceitos, vocês pesquisem, mas eu acho que não é necessário. A gente, quando está diante de uma prova final, a gente tem que ter foco, tem que ter objetivo, né? A gente tem que estudar exatamente aquilo que vai cair. Então, cadeia comportamental foi um conceito que a gente viu. Então, sequência de comportamentos é cadeia comportamental, não é outra coisa. Questão 5, vamos lá para a questão 5. Acho que a questão 5 está aqui. Questão 5. Os estímulos possuem as suas finalidades e significados. Beleza. Olha só, aí tem um espaço para a gente responder. Está dizendo que é um estímulo que sinaliza a indisponibilidade de um reforço. Gente, o que é indisponibilidade? É o reforço que não ocorre. Eu tenho um não reforçamento. Quando eu tenho um não reforçamento, eu tenho o quê? Eu tenho um S delta. Exatamente, eu tenho um S delta. Então, o meu S delta é uma indisponibilidade de reforço. É um não reforçamento. Observa que são coisas sinônimas, né? Então, a gente tem que saber que quando um reforço está indisponível, é porque ele não é reforçado, certo? Aqui não está dizendo disponibilidade, está dizendo indisponibilidade. Então, além da gente saber experimentar, a gente tem que saber português, certo? Então, quando o reforço está indisponível, ou seja, ele não ocorre, eu tenho um S delta. Então, eu tenho um estímulo delta. Quando a gente olha para a questão, a única que tem estímulo delta primeiro é essa letra C, ó. O outro está falando de discriminativo, não é. Incondicionado, não é. Punitivo tem a ver com S delta, mas não é punitivo. Podia até ser, né? Vamos deixar essa letra D aqui. Podia ser, porque a gente viu que... Deixa eu apagar aqui. Podia ser a letra C ou a letra D, porque a gente viu que o estímulo delta, ele também tem a ver com reforço ou punição, certo? Então, vamos deixar aqui. Letra E, estímulo reforçador. Errado, não é reforçador. Se não está reforçando, é não reforçador, certo? Então, a gente poderia ficar aqui em dúvida entre a letra C e a letra D. Vamos lá. A gente pega aí, continua. Falar calçado na presença de uma sandália, de um tamanco, de um sapato ou de uma bota. Veja, eu vejo alguém com um tamanco, com um sapato novinho, tempo de tamanco,
Foi ontem o tempo de tamanco. Eu vejo uma pessoa com tamanco, com sapato, com uma bota, com sandália, eu digo que aquela pessoa está com um calçado. Foi ontem também o tempo de calçado, né? Ai, essas provas a gente ri. Ó, eu vejo as pessoas com sandália, com bota, com tênis, qualquer coisa, eu digo que a pessoa está com um calçado. O que é que eu digo? O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo uma generalização, né? Eu estou colocando tudo dentro do mesmo pacote. Então, se eu estou diante de uma generalização, a nossa resposta é a letra C, certo? Generalização de estímulos. Por quê? Porque eu estou colocando tudo dentro do mesmo pacote. Estou chamando sandália, sapato, bota, tudo de calçado, certo? É a mesma coisa lá do tio, né? Eu chamo uma criança, por exemplo, chama o tio de outro tio, confunde os nomes, né? Fala o mesmo nome para vários tios, ou chama um tio muito íntimo de pai. Ela está generalizando, certo? Ela não está discriminando, porque se ela estivesse discriminando, ela estaria diferenciando, ela estaria sabendo diferenciar, o que não ocorre aqui, né? A gente está chamando tudo da mesma coisa. Gabarito, letra C. Vamos lá para a questão 6. Skinner, psicólogo behaviorista, dedicou-se ao estudo do processo de aprendizagem. Considerando os conceitos trazidos pelo autor, qual afirmação abaixo descreve corretamente o conceito de comportamento operante? A gente tem aqui um conceito muito importante, é o conceito de comportamento operante. Gente, sempre que a gente ouvir a palavra comportamento operante, a gente vai lembrar de meio, certo? O comportamento operante é aquele que acontece no meio, certo? O meio influencia o comportamento. Existem dois tipos, o comportamento operante e também tem o comportamento respondente. Olha só, no comportamento operante eu tenho o conceito de meio, no comportamento respondente eu não tenho o conceito de meio, certo? O comportamento respondente tem a ver com aquelas respostas involuntárias nossas. Por exemplo, quando eu salivo na presença de uma comida, eu não comi ainda, mas eu estou salivando. Veja, a saliva é uma coisa involuntária que acontece, certo? Então, isso é um comportamento de resposta, é um comportamento respondente. Já o comportamento operante tem a ver com o meio, tem a ver também com coisas que não são automáticas, né? Não são involuntárias, são voluntárias. A gente faz porque quer, certo? A gente faz porque é influenciado pelo meio, porque a gente influencia o meio e o meio influencia a gente e vice-versa. Então, tem dois conceitos aqui. Então, diante disso, a alternativa que mais se encaixa aqui é a letra A. Olha só, é um comportamento emitido de forma espontânea, que é a mesma coisa de forma voluntária, certo? Que atua no ambiente para modificá-lo, ou seja, opera no meio, certeza. Letra A, alternativa correta, certo? Tem a ver com o meio influencia, a resposta é voluntária, fechou, certo? O que é que tem na letra B? É uma resposta automática? Não, não é automática. Uma coisa automática é uma coisa que a gente não controla, certo? Mas se a gente está no comportamento operante, é uma coisa que a gente controla. Às vezes é difícil controlar, mas a gente controla, certo? Então, letra B é errada. Um comportamento inato, inerente à espécie humana, não precisa ser aprendido e é comum em animais. Veja, se o comportamento é operante, se o meu influencia, então não tem nada a ver com inato, a gente não nasce com isso. Se o meu influencia, a gente é influenciado pelo meio, então não é inato, não é inerente à condição humana. Ele não precisa ser aprendido. Ele pode ser aprendido sim, o comportamento operante ele pode ser aprendido. Certo? Se é uma coisa voluntária, a gente pode aprender. Então, letra C já era. Letra D. É um comportamento que fornece uma resposta involuntária, já errou, não tem nada de involuntário, é voluntário. E letra E. Um comportamento que ocorre somente quando o sujeito aprende a observar o comportamento dos outros. Gente, cuidado nessas palavras somente, apenas. Geralmente indicam que a questão está errada, certo? Então, ocorre somente quando o sujeito aprende a observar o comportamento de outros? Não necessariamente. A gente consegue aprender um comportamento operante sem necessariamente observar o comportamento de outras pessoas, né? A gente pode observar o nosso próprio comportamento com o meio que a gente está. E a gente consegue aprender um comportamento operante. Então, a letra E
está errada, não porque está totalmente errada, mas porque esse somente aqui, ele trouxe uma ideia de exclusividade, o que não acontece. Não é somente quando a gente olha para os outros, para o comportamento dos outros, que a gente pode internalizar um comportamento operante. Está errado. Então, a questão que mais está completinha é a letra A, certo? Vamos lá, agora a gente vai para a questão 7. No que se refere à psicologia experimental, analise os itens a seguir. Primeiro, o objetivo da psicologia experimental, o objeto de estudo, é o comportamento observável, bem como os eventos privados. Gente, a gente está falando de psicologia experimental, certo? Certo. Então, o objeto de estudo é observar o comportamento. Lógico, né? Se a gente está falando de psicologia experimental, a gente está falando dos comportamentos em todas as suas variadas formas, principalmente aqueles que a gente consegue observar, né? Então, o objeto de estudo da psicologia experimental é o comportamento observável? É sim. Mas também são os eventos privados? Olha, isso foi o que confundiu muita gente na prova. Porque pensou, ora, se é o comportamento observável, então aquele evento que é privado, ou seja, o comportamento que não é observado, então Oxente, uma criança chorou aqui agora. Uma criança chorou aqui na minha porta. Deve ser um reforçador que ela quer e a mãe não quer dar. Enfim, olha só, voltando. Se o comportamento é observável, ele é objeto de estudo da psicologia experimental? Sim, mas se o evento ele é privado, se ele não é observado, ele também é objeto de estudo da psicologia experimental? Sim, gente. Sim também, porque aquele comportamento que ele é privado, ele pode se manifestar de forma observável. Por exemplo, as emoções são eventos privados nossos, né? A gente sente, não tem como a gente observar uma emoção. Quer dizer, tem sim. Porque diante de uma emoção, a gente emite alguns comportamentos que dão a entender que a gente está sentindo aquela emoção. Então, olha, quando a questão fala sobre eventos privados, ela não quer dizer sobre uma coisa que não é observada, ela quer dizer sobre uma coisa que existe dentro de nós, mas que pode também ser, de certa forma, observada. Então, é objeto de estudo da psicologia experimental? É também. Então, dizer que aqui o objeto de estudo é o comportamento observável e também os não observáveis, entre aspas, os eventos privados, não é contradizer, certo? É dizer que a psicologia experimental estuda tanto um quanto o outro. Então, a primeira questão está certa. Então, a gente vai para as alternativas. Eu acho que está aqui. A primeira questão está correta, né? A gente viu. Aqui está dizendo, apenas o item 1 é verdadeiro. Não sei, porque eu não olhei os outros. Apenas o item 2 é verdadeiro. Está errado, porque o item 1 é verdadeiro. Aqui está dizendo que somente o item 2 é verdadeiro. É errado. Aqui está dizendo, apenas o item 3 é verdadeiro. É errado também. Por quê? Porque a gente viu que o 1 é verdadeiro. Então, aqui está dizendo somente o 3 está errado. Então, pode ser que somente o 1 seja verdadeiro? Pode ser. Pode ser que o 1 e o 2 sejam verdadeiros? Pode ser. E pode ser que todos sejam também? Pode ser. Então, eu volto para a questão e vou analisar o resto. Não deu para eu ter a minha resposta ainda não. Segunda alternativa. Os testes às teorias e modelos implicam a manipulação de variáveis ditas independentes e o registro rigoroso e a medição precisa do que acontece são as variáveis dependentes, ou seja, os testes realizados em laboratórios com todos os procedimentos científicos são importantes para a validação da psicologia experimental. Gente, quando a gente está diante de um ou seja, cadê o ou seja? É porque esse ou seja está explicando algo que vem anteriormente, certo? Isso é português. Então, ou seja, os testes que são realizados no laboratório com todos os procedimentos científicos são importantes para a validação da psicologia experimental. Óbvio, é lógico. A gente estuda comportamento privado, mas a gente também estuda comportamento que é observado em laboratório. Certo? Então, é óbvio que os procedimentos científicos são importantes para a validação da psicologia experimental. A gente nem precisava saber o que é variável dependente, o que é variável independente, porque a gente tem aqui um ou seja, né, que sinaliza para mim que tem algo que está sendo explicado anteriormente. Então, se a gente olhar somente para esse segundo período da questão, a gente saberia que estava correto.
certo? Mas a gente precisa saber o que é variável independente e o que é variável dependente também, certo? As variáveis dependentes, que também são objetos de estudo da psicologia experimental, são aquelas que a gente consegue medir, que a gente consegue inferir, que a gente coloca no laboratório, que a gente faz um teste rigoroso. Essas são as dependentes, certo? E as independentes são aquelas que a gente não consegue medir diretamente, mas que a gente pode fazer a partir delas uma teoria, um modelo, e aí explicar, certo? A psicologia experimental estuda tanto as variáveis independentes quanto as dependentes. Dito de outro modo, tudo que é realizado no laboratório, todos os procedimentos experimentais científicos são importantes para que a psicologia experimental seja validada como ciência, certo? Certo, então o 2 está certo. Vamos para o 3. O que é que o 3 diz? Só se aplica em humanos, ó. Já errou. A gente viu que psicologia experimental começa com Skinner lá no behaviorismo, começa com estudo de ratos, né? Ou é de cachorro, né? Os cachorros salivando lá, enfim, começa com estudo de animais que não são humanos e depois é aplicado para os humanos. Então, ó, só humanos está errado. Então, a gente tem que somente a 1 e a 2 está correta. Então, a gente volta para cá e a gente vê, ó, todos os itens são verdadeiros? Não, porque o 3 já estava falso. Apenas um é verdadeiro? Não, porque a gente viu que o 2 também é. Então, letra D é o nosso gabarito, certo? Questão 8, ó. A questão 8 sinaliza uma coisa importante para a gente, ó, o que é incorreto, o que não está certo. Vamos lá? Vamos lá. Ó, o que é que não está certo? Apenas o nível ontogenético deve ser considerado, porque todos os nossos comportamentos são aprendidos. Gente, só por esse nome apenas aqui, a gente viu que apenas, somente, exclusivamente, tudo isso que restringe demais, geralmente nos dá a ideia de que a assertiva está errada. Então, só esse apenas aqui, já falei com que a gente pensasse que essa alternativa está falsa, certo? Se ela está falsa, é porque ela é incorreta. A alternativa correta, letra A. Fechamos a questão, matamos, sem saber o que é ontogenético, sem saber nada disso. Então, ó, só por esse apenas, eu já mataria a minha questão. Mas a questão falou de uma coisa muito importante, ó, de níveis. Certo? Na psicologia experimental, na nossa disciplina, a gente estudou 3 níveis. Para selecionar um comportamento, eu tenho 3 níveis. A questão trouxe só um, que é o ontogenético, certo? Mas eu tenho 3 níveis. Eu tenho filogenético. Eu tenho ontogenético. E eu tenho sociocultural. Olha só, filogenético, gente, tem a ver com a herança biológica, certo? Tem a ver com nossos comportamentos inatos, nossos comportamentos que vêm com a gente, com a nossa herança biológica. Eu vou colocar aqui assim, ó, tem a ver com a biologia, com a genética, certo? O nível ontogenético tem a ver com a nossa aprendizagem individual, com aquilo que a gente consegue aprender de acordo com as consequências de nossa vida. Então, tem a ver com a aprendizagem individual. E o sociocultural, o próprio nome está dizendo, tem a ver com a sociedade, a cultura, aquilo que a gente aprende quando a gente está imerso nos grupos sociais. Então, o sociocultural tem a ver com grupos sociais. Eu vou colocar aqui só palavras-chave, certo? Então, ó, o filogenético tem a ver com a biologia, o ontogenético tem a ver com a nossa aprendizagem, que é individual, e o sociocultural tem a ver com os grupos sociais, que é aquilo que a gente aprende com a cultura, com a sociedade, com o meio que a gente está inserido. O que é que aqui está dizendo? Está dizendo que somente o nível ontogenético é que deve ser considerado. Não, os 3 devem ser considerados para selecionar um comportamento, para analisar um comportamento. Tanto o filo, quanto o onto, quanto o sociocultural. Certo? Eu tenho um filogenético, tenho um ontogenético, tenho um sociocultural. Portanto, não precisar nem ler o resto para saber que a primeira está errada. O que foi que confundiu muita gente é que as pessoas não viram, não se atentaram para o comando da questão, a questão que é a resposta incorreta. Aí a pessoa chegou aqui, ó, viu um apenas, aí disse, não, hoje tem apenas aqui, está errado isso aqui. Vou para a letra B. Mas olha, a pergunta queria exatamente a questão errada, então era a letra A.
Por quê? Por conta do apenas? Principalmente por conta do apenas. Se tem palavras que restringem demais, está errada a questão, certo? Aí a letra B, ó. A análise funcional é o ponto de partida para qualquer intervenção comportamental. Sim, com certeza. O que é análise funcional, gente? A análise funcional é exatamente o método que a gente usa para investigar as relações que existem entre o comportamento e o ambiente. Certo? A gente estuda o que vem antes, o que acontece durante, o que acontece depois de um comportamento, ou seja, a gente investiga os níveis filogenético, ontogenético e sociocultural. Certo? Aqui está dizendo que a análise funcional é o ponto de partida para qualquer intervenção comportamental, com certeza. Para a gente propor uma intervenção, a gente tem que analisar o que vem antes, o que vem durante, o que vem depois, a gente tem que fazer a análise funcional, tem que considerar todos os níveis e tudo mais. Certo? Letra C. Os paradigmas de condicionamento, respondente e operante serão utilizados para analisar os comportamentos. Perfeito! Então, para a gente analisar o comportamento, a gente tem que saber o que é um paradigma respondente e o que é um paradigma operante. A gente viu já o que é isso, né? Na questão anterior. Respondente tem a ver com aquilo que a gente faz involuntariamente. Operante tem a ver com o meio, né? Com como o meio nos influencia. Dito de outra forma, a gente está olhando para o que vem antes, para o que vem durante e para o que vem depois. Então, a letra C também está certa. Mas a questão pedir a certa? Não, a questão pedir a errada. Então, a letra B está certa, a letra C está certa. Letra D. Uma das metas de análise funcional é a predição e o controle do comportamento. Perfeito. Gente, a gente estuda a análise do comportamento como uma forma de controlar o comportamento, como uma forma de prever também. É por isso que a psicologia e essa cadeira que a gente está estudando, ela tem o nome de experimental, certo? Quando a gente coloca o método científico no meio, é porque a gente pode, de certa forma, prever ou controlar o comportamento. Isso está certo. Letra E. Também leva em consideração as variáveis ambientais. Com certeza. Com certeza leva em consideração as variáveis ambientais. A gente está fazendo uma análise funcional. Certo? Então, a letra B, C, D e E está tudo certo. Isso confundiu, porque as pessoas viram alternativas corretas e ficaram, meu Deus, qual é a correta, qual é a mais correta, entendeu? Mas a questão não pedia a correta, a questão pedia a incorreta. Então, só por esse apenas, eu saberia que essa letra A está incorreta, ou seja, é o meu gabarito. Beleza? Para a questão 9. Novamente, sobre análise funcional, sobre os níveis ontogenético, filogenético e sociocultural. Certo? Vamos analisar. Uma análise funcional é dispensável, ou seja, o que é uma coisa dispensável? Uma coisa que não precisa, uma coisa dispensável. Quando eu digo esse boy aqui, vou dispensar esse homem ou essa mulher. Dispensável. O que é uma coisa dispensável? Não precisa, né? Uma coisa sem futuro. Então, aqui está dizendo, a análise funcional é uma coisa sem futuro, uma vez que os procedimentos comportamentais são tão eficazes que não é preciso identificar os seus determinantes. Tá de brincadeira, né? Tá querendo matar a gente, né? A gente tem uma questão anterior que fala sobre a análise funcional e a gente tem uma questão posterior que está dizendo que ela é dispensável. Ela é sem futuro. Errado, né, gente? Então, primeira é errada. A gente sabe que a primeira é falsa. A gente vem para as assertivas, ó. Os itens 1 e 2 são falsos. Pode ser, né? Pode, letra A. Pode ser porque eu sei que 1 já é falso, né? Então, vamos fazer o resto para a gente analisar tudo. 2. Os 3 níveis de seleção devem ser levados em consideração. Que níveis são esses? O ontogenético, o filogenético e o sociocultural. Certo? Beleza, então. Os 3 devem ser levados em consideração? Deve. Quando se faz uma análise funcional. Ainda que no nível filogenético não tenhamos modos de testar nossas hipóteses de análise por experimentação. Então, gente, isso é verdade. Certo? Ó, a gente deve levar em consideração os 3 níveis, com certeza. Lembra da questão que disse que a gente devia levar em consideração somente o ontogenético? Está errado, são todos. Ainda que no nível filogenético, ou seja, que tem a ver com genética, com biologia, lembra? Ainda que nesse nível não tenha como a gente testar diretamente através da experimentação, mas tem como a gente testar através de teorias, lembra? Que são as variáveis indeterminadas. Tem as determinantes e as indeterminantes, certo? Então, no nível filogenético, a gente não necessariamente consegue usar a experimentação, mas a gente consegue atestar por meio de teorias, de modelos, entendeu? Então, foi isso que a questão 2 quis dizer. A questão 2 está verdadeira.
E a terceira, é necessário identificar consequências do comportamento para fazer uma análise funcional operante. O que é análise funcional operante mesmo? Operante tem a ver com meio, certo? Então, aqui está dizendo que no nível operante, para fazer uma análise funcional operante, a gente tem que considerar as consequências do comportamento. Perfeito. Bem como classificar os efeitos que exercem sobre o comportamento. Perfeito. Então, ó, 2 e 3 estão corretas. Então, a única alternativa falsa é a primeira. Cadê o gabarito dessa nova aqui, pelo amor de Deus? Ficou cortado, não apareceu. Aí vocês veem aí na prova de vocês, certo? Então, ó, somente a primeira está falsa. Tanto a segunda como a terceira estão verdadeiros. Tem a ver com análise funcional, tem a ver com os 3 níveis. Olha só, a gente teve 3 questões de análise funcional. A gente teve questões pra caramba de SD e S-delta também. Talvez umas 3 ou 2, não me lembro. Então, dá uma lida em SD e S-delta, dá uma lida em análise funcional. Cuidado com apenas, somente, exclusivamente, certo? Cuidado com o comando da questão. Veja, essa pediu a correta, mas aquela outra lá pediu a incorreta. Então, cuidado com os comandos das questões também. E para terminar, a gente vai para a questão 10. Olha só o que a questão 10 diz. Controle e previsão do comportamento são utopia. Gente, o que é uma utopia? É uma coisa que está lá no mundo das ideias. É uma coisa utópica, é uma coisa que não acontece, certo? Só está no mundo das ideias. Não acontece na realidade. Então, aqui está dizendo que prever e controlar um comportamento é utopia. É coisa que não existe. Tá certo isso? Claro que não. Um já era, um está falso. Como é que controlar e prever um comportamento não existe? A gente está estudando análise experimental exatamente para isso. Entendeu? Então, controlar e prever um comportamento é utopia? Não. Observa aqui, a gente tem que saber português também para responder coisas, né? Não é só psicologia experimental. Utopia é isso, é uma coisa que só existe no mundo das ideias. Isso está totalmente errado, certo? Controle e previsão do comportamento são coisas que existem na prática. É a nossa cadeira, análise experimental. Então, está errado, certo? Então, o primeiro está falso. O que é que aqui está dizendo? Apenas o item 3 é verdadeiro? Pode ser que seja, né? Que a gente não viu ainda o 2 para ver se é falso ou não. Apenas um é verdadeiro? Errado. Um está falso. O 1 já gritou para a gente que é falso. Ó. Os itens 1 e 3 são falsos? Pode ser. Um é, né? O 3 eu não sei. Os itens 1 e 2 são verdadeiros? Errado. Um já é falso, gente. Os itens 2 e 3 são falsos? Não sei. Vamos olhar, né? 2. Para prever e controlar um comportamento, precisamos identificar os desejos das pessoas. Portanto, não devemos observar sua história de vida, seu condicionamento prévio, seu contexto cultural, sua predisposição genética. Tirou onda, né? Quer que a gente assinale errado, com certeza. Falso, gente. A gente não deve observar a história de vida das pessoas, não deve observar o condicionamento prévio, não deve observar o contexto cultural, a predisposição genética. Aqui está dizendo que é para a gente colocar no lixo o nível sociocultural, é para a gente colocar no lixo o nível filogenético. A questão está dizendo isso, né? Então, 2 é falso, com certeza. Aqui está dizendo na letra C, ó, os itens 1 e 3 são falsos. Ainda dá para a gente olhar, né? Letra A, apenas o item 3 é verdadeiro. Vamos ver. Vamos ver o 3. Para controlar e predizer um comportamento, precisamos identificar em que condições ele ocorre, ou seja, o contexto, com certeza. Com certeza. Contexto é tudo, o meio ambiente é tudo. Então, quando a gente fala em controlar e prever comportamento, a gente está falando de contexto, está falando de consequências, óbvio. Então, somente o 3 é verdadeiro, letra A, somente o 3 é verdadeiro. O 1 e o 2 jogou na cara da gente que era falso, certo? Primeiro, por dizer que controle e previsão é utopia, está errado, não é utopia, é uma coisa que acontece na realidade, né? E segundo, por dizer que a gente não deve considerar a história de vida, o condicionamento prévio, o contexto cultural, a predisposição genética das pessoas para analisar um comportamento. Isso aí também foi querer tirar onda para nossa cara, né? Então, 1 e 2 é errado, somente a 3 é verdadeira. Então, ó, terminamos a primeira prova, a segunda prova dele, a gente vai para a primeira daqui a pouco. Mas olha com cuidado, lê as coisas com cuidado. Isso aqui é interpretação também. Assinalar uma resposta aqui errada não necessariamente está dizendo que a gente errou aqui em cima.
mas porque a gente não soube analisar quais são os itens falsos, verdadeiros, a gente não soube interpretar. Então, essas questõezinhas que faz isso, elas são cabulosas por isso, porque a gente tem que ter cuidado quando a gente for assinalar, certo? Só assinalar quando tem certeza e já ir riscando que a gente tem certeza que é errado, certo? Segunda prova, ok. A gente vai para a prova 1 daqui a pouco.